Obrigada, pastora Lu. A paz do Senhor, meninas. Pode se sentar. Que bênção estar aqui com vocês nesse reinício do projeto de submissão para esse semestre. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, vai falar com vocês como Ele já tem falado ao longo dos anos. E é tão lindo esse nome, né? Projeto de submissão. E às vezes as pessoas no mundo de hoje, elas distorcem tantos significados. A gente tem compreendido que primeiro se muda a palavra, se muda o conceito e depois se transforma uma mentalidade. Então muda uma palavra, depois vira uma nova narrativa e depois vira um conceito. Então, por exemplo, a submissão, quando a gente fala hoje no mundo sobre submissão, as pessoas já ficam todas arrepiadas, e não só no mundo, mas na igreja também. Que história é essa de submissão? Foi o tempo de submissão. E por quê? Porque no conceito dessas pessoas, submissão é um lugar de subserviência, é um lugar de ser abusado, é um lugar de ser esmagado, né? E, na verdade, a submissão bíblica nada tem a ver com isso. A submissão nada mais é do que respeitar. Respeitar. E não é uma peculiaridade da mulher. Não é uma coisa só para a mulher, é uma mulher para a cristandade. Uma vez que a palavra de Deus diz assim, muito claramente, lá no livro de Efésios, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala: enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, uma coisa da cristandade, sujeitar um ao outro, respeitar um ao outro, entender que o outro é também amado por Deus, como eu sou amada por Deus, e que ele tem algo que ele pode me ensinar. Nós não somos superiores uns aos outros. Então, sempre, não importa o nível de escolaridade, a rede social, o número de seguidores, o status social, não importa isso. Sempre você pode aprender alguma coisa com qualquer ser humano. Então, o apóstolo Paulo traz isso, e saber que vocês têm um encontro que fala sobre como vocês podem se submeter a Cristo, antes de mais nada, e se sujeitar uns aos outros em amor, puxa, isso é precioso demais. E a gente realmente tem que firmar bem os nossos conceitos acerca daquilo que nós estamos crendo, porque a gente vai recebendo as distorções dos conceitos e deixa de viver o conceito real da palavra submissão, que é para cada um de nós. E aí, nesse recomeço, eu gostei dessa palavra, né, Lu? Nesse recomeço, o tema que foi colocado para ser trabalhado em obras, reforçando os fundamentos. Gente, como é importante a gente reforçar fundamento. Esse prédio, você olha para essas colunas, para essas paredes, o acabamento, a decoração, você acha tudo tão bonito, não é? Mas se os fundamentos não estiverem firmes, toda beleza vai ruir. No primeiro abalo, ou vai ruindo à medida que os pequenos abalos acontecem. Então, o fundamento tem que estar forte. A parte mais importante de uma casa é o alicerce. Não é o telhado, não são as paredes, não é o papel de parede, não é a perfumaria. A parte mais importante da casa ninguém enxerga, é o fundamento. Então, tem tudo a ver com a vida cristã, porque a gente tem visto hoje, gente, tantos falsos conceitos entrando na vida cristã com uma roupagem legal, com um aspecto legal, mas que pode trincar os fundamentos, que nada tem a ver com o fundamento. Então, todo tempo a gente tem que revisitar o fundamento. Espera aí, isso aqui está na Bíblia? Isso aqui é correto? Isso está de acordo com o Espírito Santo? Com a palavra de Cristo? Com a Bíblia? É isso que é verdade? Essa crise, gente, não é atual.
não é recente. A gente tem uma tendência de pensar que o nosso tempo é o pior tempo que a gente está vivendo, né? Em muitos aspectos é bem ruim o tempo que a gente está vivendo. Mas, gente, a maldade existe no mundo desde que o mundo é mundo. Tá? Desde que o mundo é mundo, desde a queda, o mundo entrou nesse processo de declive moral, e aí a gente vai vendo as coisas sendo bagunçadas. Coisa ruim sempre existiu, desde a queda. Mas a gente vê para as coisas que estão acontecendo hoje e fala assim, não é possível. Não, eu falo isso, estou falando para vocês, porque muitas vezes eu falo isso, eu não acreditei que eu fosse viver para ver uma coisa dessa acontecendo. Tem tanta coisa bizarra acontecendo e a gente pensa, não, é fake news, né? É brincadeira, né? Eles estão zoando, eles estão trollando a gente, mas não estão trollando, não é trollagem, é verdade. E você fica assim, meu Deus, quando você pensa que você já viu de tudo, aí eu lembro daquele meme, né? Tu vai ver coisa, meu filho, tu vai ver coisa. Pois é exatamente aí. E não era diferente no fundamento da igreja, quando a igreja primitiva começou a nascer, quando os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Cristo começaram a espalhar a boa nova do Evangelho, o apóstolo Paulo, fundador de igrejas na Ásia, ele precisava de vir e mexe, corrigir as igrejas e instruir as igrejas como elas deveriam viver a vida cristã. Por quê? Vamos entender o panorama geral? Vamos fazer uma geralzona aqui. Helena, você vai explicar o óbvio, Helena? A gente já sabe dessa parte. Gente, mais do que nunca, o óbvio precisa ser dito. Mais do que nunca. O que parece que é óbvio, a gente está vendo que não é óbvio. Então, vamos retomar a história. Deus criou o mundo bom, perfeito, colocou nele homem e mulher, e ordenou a esse homem e mulher que fossem fecundos, se multiplicassem. E aí, só colocou uma restrição. Vocês não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a única árvore que vocês não podem comer. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? Vem a serpente, tenta a mulher, e aí você fala assim, gente, mas isso é uma história da carochinha. Gente, isso não é uma história da carochinha. Se eu vou relativizar a Bíblia, então, vai viver outra religião, vai arrumar outra coisa para você fazer na vida. A Bíblia é a palavra de Deus ou ela não é a palavra de Deus? A gente acredita em tantas fábulas, a gente acredita em tanto sincretismo religioso, mas o que a Bíblia diz a gente questiona. Até que a ciência aponta para alguma coisa, né? Saiu agora aí uma notícia bombástica, para mim novidade nenhuma, né? De que o ser humano veio de um mesmo ancestral que não era um macaco. De uma mesma ancestral, uma mulher. Veio de uma mesma ancestral, uma mulher. Foram voltando o DNA, as pesquisas vão crescendo cada vez mais. Uau! Parou aonde? Na mulher. Que coisa, né? Chocada. Então não é fábula não, gente. E a gente caminha por fé. Caminhar por fé é isso, é crer na palavra de Deus. E é crer que na palavra de Deus tem informações cruciais para a nossa vida hoje aqui. Se todo mundo no mundo tivesse vivendo a Bíblia, não estava a bagaça que está hoje. Hashtag fica a dica. Então, esse livro, ele é sobrenatural. Escrito em 1500 anos, por 40 autores diferentes. E eles têm uma mensagem linear que apontam para o Messias de Deus, Jesus Cristo. Olha que piração isso, gente. Ciro, o homem que Deus levantou como libertador do povo de Israel, foi profetizado, Deus falou sobre Ciro 400 anos antes dele nascer, dele existir. E deu nome para ele, o meu servo Ciro. E nem israelita ele era, nem do povo, nem judeu ele era, nem do povo de Deus ele era. Mas Deus levantou Ciro e usou Ciro para livrar o povo de Israel do cativeiro. Então você vê a Bíblia prometendo e cumprindo, quanto a gente começa a ler a Bíblia. E entendendo a Bíblia, buscando literatura de apoio, porque às vezes uma tradução não adequada dificulta a nossa compreensão da Bíblia. Hoje eu vou usar com vocês a nova versão transformadora, a NVT. É uma linguagem super acessível, super fácil da gente entender.
E houve muito trabalho de pesquisa, vários concílios, para que se chegasse à conclusão de que esse é um livro sagrado, é um livro sobrenatural, escrito em 1500 anos, por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, em culturas, em contextos culturais diferentes, e que tratam de uma mesma mensagem. Profetiza e cumpre, profetiza e cumpre, profetiza e cumpre. É um livro fascinante. E quanto mais eu estudo a Bíblia, mais apaixonada eu fico, mais convicta eu fico, mais fortalecida eu fico. É por isso que quando você começa a ler a Bíblia, te dá um sono desgraçado. Te dá uma preguiça, um desânimo. Aí você olha assim para a Bíblia e fala, não estou entendendo nada. E desanima, deixa para lá. É exatamente isso que o diabo quer, que você não entenda coisa nenhuma. E que você continue na ignorância. Que você continue sem saber quem você é em Deus. Então é muito importante nós nos munirmos de boa literatura. Por exemplo, tem um livro que eu indico sempre no meu YouTube, no meu Instagram. Não ganho merchan para isso, tá, gente? É porque é um livro que impactou a minha leitura bíblica, que é o Redescobrindo Sua Bíblia. E ele dá o resumo de cada livro da Bíblia, explicando em que contexto que foi escrito, por quem foi escrito, qual o propósito do livro, quais as palavras-chave do livro, de que estava tratando o livro, o que estava acontecendo historicamente naquele tempo. Então é fascinante, eu recomendo para vocês, o Redescobrindo Sua Bíblia vai facilitar a sua leitura bíblica. Então vamos lá, Deus criou o mundo, o mal entra no mundo, pela desobediência do homem e da mulher. Eles então vivem a condenação. Dentro da primeira família acontece o primeiro homicídio. Um irmão mata o outro irmão. Ô, gente, vocês acham que é à toa essas brigas de família que a gente tem? Né? Não, gente, já acontece lá desde o Éden. Né? E a inveja começa com os próximos. Né? Começa com quem está perto de você. E não foi só com Caim e Abel que rolou, não. Rolou com os irmãos de Davi, rolou com os irmãos de José, e está rolando aí até hoje, né? Lá na sua casa também. Então, mas Deus é aquele que quer restaurar todas as coisas, amém? Aí, Deus vem, e aí a multiplicação da iniquidade vem, o pecado prospera, e os homens se tornam cada vez mais violentos, mais violentos, mais violentos. Deus fala, vou reiniciar, vou achar um justo na terra. Noé constrói uma arca, fez a arca, pôs todo mundo para dentro da arca, acaba com tudo. Acaba com tudo e reinicia com a família de Noé. Gente, para que Deus fez isso? É para evidenciar para a gente que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Repita comigo, o ser humano é incapaz de salvar a si mesmo. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Se fosse possível, Deus mandava na terra um tanto de coaching, treinava a gente, todo mundo ia se salvar a si mesmo. Mas não é possível. Os coaches são bons para outras coisas. São uma bênção para te fazer melhorar no emprego, para fazer você, às vezes, afastar alguns maus hábitos, para você acreditar mais no seu potencial. São ótimos para outras coisas, mas não para nos salvar. O caminho da salvação é Jesus Cristo. E isso fica evidenciado quando Jesus vem, não, isso fica evidenciado quando a arca de Noé não dá certo. Deus reiniciou, acabou com toda a vida, preservou dentro de uma arca uma família obediente a Deus. Mas quando saiu para o novo mundo, para o recomeço, aí a bagaça já começou a rolar de novo, a iniquidade multiplica de novo. Aí Deus escolhe um outro homem, Abraão, e faz uma aliança com Abraão. E ali em Abraão, por que ele fez aliança com Abraão? Porque através de Abraão, ele iria tecer um povo, e desse povo ele iria trazer o Messias. Então, Deus não estava mirando só em Abraão, Deus estava mirando em Jesus. Entendeu? Levanta Abraão, chama Abraão, e já de cara vai falando com Abraão. Eu estou fazendo uma aliança com você, Abraão, e de você eu vou suscitar uma grande nação. Mas eu já vou te dizer, esse povo vai ser levado como escravo para o Egito. Olha isso, gente, quantos anos antes? Esse povo vai descer como escravo ao Egito, mas eu vou na defesa desse povo com mão forte, eu vou os tirar do Egito e eu os mostrarei as minhas leis e os meus estatutos. E isso se cumpre muitos anos depois. Abraão viu a promessa se cumprindo, gente? Não.
Mas a promessa se cumpriu? Se cumpriu. Abraão não é pai só do povo de Israel, pelas mãos de Agar, ele também é pai dos filhos de Ismael, que hoje é o Islã, e também pai de nós, gentios, que fomos enxertados na videira através de Jesus Cristo. Então, realmente, a descendência de Abraão é tão numerosa como a areia da praia. A promessa de Deus se cumpriu ou não? Se cumpriu. E aí, no tempo adequado, Deus vai lá, tira o povo com a mão forte do Egito, leva o povo para o Sinai, ensina o povo os seus mandamentos e estatutos. Aí entra o nosso código de conduta, até hoje, né? Aquelas leis lá que Deus deu para Moisés, regeram por muito tempo o Código Penal das nações. Os fundamentos dos direitos humanos são a Bíblia, você sabia disso? Hoje o pessoal dos direitos humanos, às vezes, atravessa a Bíblia. Mas o que fundou os direitos humanos que regem as nações foi a Bíblia. Pasmem, mas é verdade. Muito bem. E aí, Deus estabelece estatutos, aquele povo começa a viver na lei e, mais uma vez, o povo fracassa. Fala comigo, o povo fracassa. Porque a gente não consegue ser bom o tempo todo, gente. Ninguém é bom o tempo todo. Você pode ser uma pessoa de boa conduta. Você pode ser uma pessoa de bom caráter. Você pode ser uma pessoa que gosta da verdade, que preza pela honestidade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Porque muitas vezes eu já desejei no meu coração, extirpa Jesus, tira da face da terra. E isso mostra o meu coração. Você acha que Deus se agrada disso? Que a gente queira fazer justiça com as nossas próprias mãos? Para começar, já é orgulho, porque você se sente superior ou menos pecadora. A gente se sente melhor, e a gente não é. Aí é que pega, gente. Não é porque o nosso pecado é diferente do pecado do outro, que a gente é superior. A gente não é. Aí a gente se depara com o nosso real estado. Meu Deus, eu sou pecadora. Eu sou incapaz. E eu entendo a oração do apóstolo Paulo. O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Eu não quero pensar mal. Eu não quero desejar o mal. Mas quando eu vejo um inocente preso, parece que o mundo está de ponta cabeça. Mas isso serve para a gente enxergar nossa face oculta no espelho. Como a gente é mal, gente. Como a gente não é parecido com Jesus. A gente está sendo trabalhado na vingança. A gente quer vingança. Jesus, volta, mostra o seu poder. Volta aí, Jesus. Enquanto a gente estiver com esse coração, ele não volta não, gente. Vocês estão entendendo? Enquanto os nossos olhos, a nossa esperança e a nossa justiça, a nossa confiança, o nosso descanso não estiverem em Cristo. Socorro, Deus. Essa é a música. Socorro, Deus. Porque quando eu olho para a minha condição, quando eu olho para as tramas mentais que eu faço, Senhor, pega. Que não durma e não acorde. Não precisa de doer, não precisa de sofrer. Só promove para o inferno, né? Vocês entenderam? Eu estou expondo meu coração peludo para vocês. Estou expondo meu coração feio. Porque não tem do que a gente se gabar, gente. Isso não é cristão. Isso não se parece com o nosso mestre. E aí a gente vê a evidência de que nós não podemos salvar a nós mesmos. E eu não posso salvar vocês. Por isso que eu vim aqui confessar o meu pecado. Se você, nossa, Helena é uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher de Deus pela misericórdia dele. Pela bondade dele, pela graça dele. Porque eu acabei de expor para vocês o meu feio coração. Então vocês entenderam? É pela graça que Deus me usa. Não é porque eu sou boazinha. É pela misericórdia dele, porque ele tem um propósito. E os planos de Deus não serão frustrados pela nossa limitação. Os planos de Deus não vão ser impedidos pelas minhas faltas. Ele sabe que eu não vivo em delito
voluntário, eu não vivo no pecado, me refastelando no pecado, me agradando do pecado, não é isso. Mas eu posso dizer para vocês que o bem que eu quero pensar, muitas vezes, o bem que eu preciso pensar, eu não consigo pensar. O bem que eu preciso desejar para o meu inimigo, eu não consigo desejar. E nós precisamos de entender onde nós estamos colocando a nossa esperança. Onde está o fundamento da sua fé? Porque se você está colocando a sua esperança no seu líder, no seu pastor, no cantor gospel, no grande homem de Deus, no papa, no padre, você vai naufragar. Porque a gente é gente, todo mundo do mesmo farinha do mesmo saco. Nós somos tudo farinha do mesmo saco. A gente é tudo ser humano. Embora a gente tenha que ouvir os nossos líderes, acatar os nossos líderes, respeitar aos nossos líderes, a gente tem que entender que eles não são Deus. Respeito, acatar o conselho, aprender mas a adoração, dependência, é de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo ensina nas suas cartas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 2. E no capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele falando à igreja em Éfeso, ele dá essa carta tão coincidente com o nosso tempo, com os nossos dias. Eu queria ler com vocês. Efésios 2, a partir do versículo 1, diz assim. Eu vou usar a NVT. Então, se estiver difícil você concatenar o que está na sua tradução e a minha, para e presta atenção na que eu estou lendo, tá bom? Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Pausa aqui. Você lembra quando você não ia em igreja nenhuma, não lia a Bíblia, estava vivendo a sua vida? Você cantava umas músicas, fazia umas coisas, escutava umas conversas, usava umas roupas, e para você estava tudo jóia, tudo normal. Aí hoje, quando você escuta as músicas que você escutava, vê as fotos das roupas que você vestia, lembra das conversas que você tinha, reassiste um filme que você amava naquele tempo, que você agora via, você fala, meu Deus do céu, não acredito que eu via isso, não acredito que eu vestia isso, meu Deus, como é que eu não via? Quem já teve essa experiência aqui? Deixa eu ver. Então você vai entender plenamente o que eu estou falando. Literalmente é isso. Você estava morto no seu delito e no seu pecado. Morto não vê. Morto não sabe. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados. Então você não sabia. Então hoje quando você vê uma pessoa, às vezes você vê uma menina com uma roupa muito sensual, com apelo, com palavrão na boca, com gestos obscenos, e vai para a cama com um, vai para a cama com outro. Não é possível que ela não vê que ela está se destruindo. Não vê mesmo. Ela não vê. Porque morto não vê. Então a gente tem que ter essa compreensão que o apóstolo Paulo já... Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver. Estava tudo normal, era o seu modo de vida. Como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem é o comandante dos poderes do mundo invisível? Vocês sabem, Satanás. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Gente, não tem em cima do muro. Ou nós vivemos a vida de Cristo, ou nós vivemos a proposta de Satanás. Não tem em cima do muro. As pessoas podem estar ignorantes disso, mas não tem em cima do muro. E ele continua, todos nós, aí ele se inclui, eu também era assim. Vocês lembram do apóstolo Paulo? O problema dele não era o pecado da prostituição, o problema dele era o pecado do zelo.
Eu vou matar tudo que se levanta contra o Deus que eu conheço. Esse Jesus aí está causando uma desordem, eu quero matar Jesus. Não podia matar porque ele já estava morto e ressurreto. Então o que ele queria matar? Tudo que representava Jesus. Jesus foi lá e alcançou o apóstolo Paulo. Não é à toa, não é uma coincidência que Paulo tem escamas nos olhos, pela visão que ele teve, a luz o cegou, e depois as escamas, quando Ananias vem orar por ele, as escamas dos olhos de Paulo caem. E isso não é só físico, foi uma simbologia do que estava acontecendo no espírito de Paulo. Ele não via e passou a ver. E uma vez que ele passou a ver, ele mudou radicalmente de direção e de modo de viver. Por isso ele se inclui aqui. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Todos nós éramos merecedores da ira de Deus. Verso 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Vou repetir. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então entenda, você foi salvo porque você é bonzinho? Você continua salvo porque você pratica a obra de caridade? Alguma coisa que você faça pode te salvar? Você é salvo pela dádiva de Deus. Deus quis te amar. Deus abriu a porta para todos. Não por aquilo que a gente faz, para que ninguém se orgulhe. Aí a gente lembra de quem? Dos fariseus. Vocês lembram dos fariseus? Tinha um cumpridor da lei orando, e ele falava: Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque eu não sou como esses. Eu dou o dízimo. Eu jejuo. E eu oro. Enquanto isso, o pecador estava lá, na mesma oração. Oh Deus, ser propício a mim, pecador, porque eu não tenho dignidade para nada. E Jesus pergunta para os seus discípulos: quem que vocês acham que foi justificado? O cara que já achava que era bom? Ou aquele que tinha consciência dos seus muitos pecados e estava suplicando pela misericórdia de Deus? O que ocorre? Quando a gente vem para a igreja, a gente tem uma experiência com Cristo, vem para a igreja, não sei como é que foi a sua. Aí Deus transforma a sua vida. Você não veste mais daquele jeito, você não conversa mais aquelas coisas, você não sente mais vontade de fazer certas coisas que você fazia. Você se lembra de como você era e fala assim: uau, não sou mais aquela pessoa, eu nasci de novo, minha vida mudou. Glória a Deus, mas ao invés de nós darmos glória a Deus realmente por isso, a gente começa a se gabar disso. E a gente começa a achar que a gente é melhor do que os outros, ou mais limpinho do que os outros, porque a gente é evangélico. Deixa eu te falar, você não é melhor do que ninguém porque você é evangélico. Você deveria ser mais misericordioso, mais consciente da sua limitação. Porque você conhece a palavra de Deus. E quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente fica: Jesus, como é que o Senhor pode me amar, Jesus? Sou carne de pescoço, Jesus. E o Senhor continua me amando. Que amor é esse?
E nessa troca, nessa paixão, a gente quer viver as boas obras. Não porque elas vão nos justificar, mas porque não tem outro jeito de viver. Eu fui alcançada pela misericórdia de Deus, então eu quero ser misericordiosa também. Eu fui alcançada pelo amor de Deus, então eu quero amar o meu próximo também. Essa deveria ser a nossa motivação, porque Deus me amou, eu também quero amar o meu próximo. Porque Deus me perdoa todos os dias, eu também quero perdoar o meu próximo. Porque Deus tem paciência comigo, eu também quero ter paciência com o meu próximo. Vocês estão entendendo, gente? É uma resposta natural de quem ama. Eu não fico fazendo as coisas boas para o João, porque eu quero que ele me ame mais. Eu quero fazer as coisas boas para o João, porque eu quero que ele saiba o quanto eu o amo. Mas eu não espero que ele me ame mais por isso. Eu estou segura no amor dele. Eu não estou barganhando o amor dele. Ah, vamos lá. Se eu namorar com o João 3 vezes por semana, ele vai me amar mais. Não inflaciona, não. Se eu der ele 5 beijos de língua por dia, ele vai me amar mais. Não, gente. A gente não pensa assim, não é essa a contabilidade do amor. O amor eu faço porque eu amo. Eu não estou esperando nada em troca. Eu quero me derramar, eu me entrego, eu me rendo, eu me dou, eu me empolgo. Eu estou apaixonada. Mas a gente não leva essa matemática para o relacionamento com Deus. A gente começa a fazer barganha com Deus. Ó, Deus, você tá, aqui, tá dando meu dízimo, hein? Minha oferta está em dia, como é que eu sou generosa, Você tem que me abençoar, hein, Jesus? Você tem que me abençoar. Gente, Deus não nos deve nada. Deus já nos deu tudo. Quando Ele deu Jesus, Ele deu tudo. A obra foi completa. Mas a gente tem uma relação com Deus utilitarista. A gente faz tudo direitinho para Deus segurar a nossa onda. Não é essa a motivação certa, gente. Por isso o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui. Tem nada que vocês possam fazer para ser salvos. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. O que a gente tem que fazer? Acreditar. Repete comigo, acreditar. Acreditar que Deus existe. Fala comigo, acreditar que Deus existe. Que Ele enviou o seu único filho para me reconectar com Ele. Para que eu viva uma nova vida. Eu não tinha condição, gente, não precisa repetir, só me escutar. Eu não tinha condição de me reconectar com Deus sozinha. Pelo meu esforço, pela minha justiça. Porque a gente acerta um pouquinho, daqui a pouco, uma escorregada. Aí a gente vai certinho o dia inteiro. Chega no final, você deseja que o outro caia. Você vai bonitinho com a sua vida assim, de repente, alguém te fala uma coisa atravessada, dá vontade de tacar a mão na cara do outro. Nossa natureza. Agora, à medida que a gente vai andando com Ele, Ele vai nos transformando. Ele vai nos transformando. Quando você era adolescente, você andava com uma amiga. Quem? Quantos? Tinha normalmente é bando, né? Normalmente é um bando. Mas tem uma que você se identificava mais. Uma ou duas. Aí vocês andavam coladas. Daqui a pouco, uma começava a falar igual a outra. A mãe fala, o que é isso, menino? Você já estava reproduzindo as falas da sua melhor amiga. Vocês pegam as mesmas gírias, vocês riem das mesmas coisas. Daqui a pouco vocês estão vestindo as mesmas roupas. Uma empresta roupa para a outra, que é a trocação de roupa. Que roupa é essa? É da fulana. E a gente, de repente, você olha para as meninas adolescentes, estão tudo andando do mesmo jeito. É mais ou menos isso que Deus quer ter com a gente. Anda com Jesus, que você vai ficar parecida com Ele. Cola nele, que você vai falar igual Ele, vai pensar igual Ele, vai sentir igual Ele. Cola nele. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro aqui. Aí ele fala assim, espera aí, verso 11. Não esqueçam que vocês, gentios, quem é gentio? É quem não era judeu. Quem não nasceu judeu. Quem não nasceu no povo de Deus. Não esqueçam que vocês, gentios, como a igreja que se reunia em Éfeso e como essa igreja aqui hoje. Tem alguém aqui com ascendência judia? Deixa eu ver. Tem alguém aqui que é judeu? Uma. Mais alguém? Não. Então, gentios é quem não nasceu judeu. Certo? Beleza. Não esqueça que vocês, gentios,
eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Era esse o estado dos gentios, gente. Agora, presta atenção, agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto, aos judeus. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Gente, isso parece tão óbvio quando a gente lê. Quando a gente lê, todo mundo entendeu o texto? Todo mundo entendeu o que Paulo está falando? A linguagem está bem fácil, não está de entender? Mas na prática a gente não entende isso. A boa nova do Evangelho não é sobre frequentar uma comunidade de fé. A boa nova do Evangelho é que eu estava condenada à morte. Eu estava separada de Deus, irremediavelmente. Eu não tinha condições com a minha bondade de me aproximar de Deus. Ele manda o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade. Gente, deixa a criança, olha para cá. Deixa a criança, olha para cá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem falou isso? Jesus não falou, eu sou um caminho. Eu sou uma verdade. Eu sou uma opção. Ele falou, eu sou o. Artigo definido. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. A culpa que era de vocês, eu tomo para mim. E eu vou ser castigado pela culpa de vocês. Mas eu vou ressuscitar para que vocês também ressuscitem e voltem a viver em comunhão com Deus. É isso. A boa nova é essa. Eu estava condenada à morte e eu recebi a carta de liberdade. Eu recebi a carta de perdão do governador. Eu não merecia nada. Eu era pecadora, pecadora, pecadora e pecadora. Assassina, promíscua, adúltera. Porque se a gente não é na prática, a gente o é no pensamento. Jesus mesmo falou, se você desejar a morte de alguém, você já matou. Se você cobiçar alguém, você já adulterou. Isso mostra a nossa incapacidade, mais uma vez. Mas ele fala, mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida plena, vida real, vida em comunhão com Deus. Gente, isso é uma notícia maravilhosa. Eu não merecia nada e ganhei tudo. Eu merecia a morte e ganhei a vida. Então as pessoas não vão para o inferno porque Deus é mau, não, gente. As pessoas vão para o inferno porque elas desprezam a graça de Deus. Elas recebem a carta do perdão e rasgam. E continuam entregues aos seus delitos, aos seus pecados, preferindo os seus próprios prazeres a viver em comunhão com Deus. É uma escolha que o homem faz. É uma escolha. Deus tenha misericórdia de nós. No verso 19. No 18, então, ele fala, agora, por causa do que Cristo fez, nós temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em você. Tem o poder de te regenerar, tem o poder de te santificar, tem o poder de te conduzir pela misericórdia e pelo trabalho constante em você, a comunhão com Deus e ao lar celestial. A obra toda foi Jesus que fez. Nós só recebemos e nos deixamos
ser conduzidos pelo Espírito. Vocês entendem isso? E ele fala no verso 19: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa. Nós somos sua casa. Não é a parede que é a igreja, não é o piso que é a igreja, não é o teto que é a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos as pedras vivas, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Ele que dá forma a tudo. Nele tudo começa. Não há outro fundamento, só Cristo. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Presta atenção. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita os homens. O Espírito Santo de Deus mora em você. E para que ele mora em você? Você pensa que você discerniu Cristo com seu intelecto. Você não discerniu Cristo com seu intelecto. O Espírito Santo te apresentou Jesus. Você foi convencido pelo Espírito da existência de Jesus, do poder de Jesus, da misericórdia de Jesus, da dádiva de Deus em Cristo Jesus. Então, de que a gente tem que se gabar? De nada. Nós não temos nada de que nos gabar. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses: se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, que eu me glorie em Cristo. Ele é o motivo, Ele é a pedra angular. E depois de ter feito tudo, de ter cumprido o sacrifício, e de ter nos apresentado diante de Deus agora, para vivermos diante dEle, Ele envia o Espírito Santo e Ele fala: enquanto eu vou, eu mando para vocês o Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo está em você para te selar para a salvação no dia final, e para te aperfeiçoar, para formar Cristo em você. É isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas: eu estou gemendo, até que o Espírito forge Jesus em vocês. Será que Jesus está sendo formado em nós, minhas lindas? Que é isso que é ser cristão? Cristo vivendo em nós. Por causa da história que a gente não faz nada para ser salvo, tem um tanto de crente negligenciando o próximo. Gente, nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Uma evidência de que Jesus entrou é que quando o outro está sofrendo, a gente se envolve. Uma evidência de que Jesus tem nos aperfeiçoado é que eu não vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido enquanto a minha vizinha está apanhando do marido. Uma evidência de que Jesus entrou na minha vida é que o meu coração fica mais maleável, mais empático, mais misericordioso. Eu procuro entender o outro, eu procuro aceitar o outro, mesmo ele tendo as dificuldades dele. Porque eu fui aceita, imunda. Eu fui aceita, quando eu fui aceita por Jesus, eu não estava limpa não, gente, eu estava imunda. Mas a gente tem o maior preconceito, né? Nossa, Jesus, nossa, misericórdia, olha aquele fulano ali, marca com salvação, que hipocrisia. Marca com a salvação, não, vai lá ser o meu corpo, vai lá ser o meu abraço, vai lá ser a minha misericórdia, vai lá ouvir aquele que está desesperado, vai lá cuidar daquele que não está dando conta de se cuidar, vai pelo menos aprender a ouvir. Não tenta convencer ninguém, gente, a gente não convence ninguém. Essa obra do Espírito Santo, nosso papel não é tentar convencer as pessoas, nosso papel é contar as boas notícias. Você sabia? Você não merecia nada, mas Jesus fez tudo por você.
Você sabia que você estava morto e condenado e agora você pode estar livre? Você sabia que Deus te ama tanto, que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? E você sabia que essa vida abundante, ela não é só para a eternidade, ela já começa aqui, agora, de um jeito novo de viver, um novo e vivo caminho. É empolgante, é fascinante, é maravilhoso. A vida toma propósito, porque a gente não vive mais para o próprio umbigo. Isso é cristianismo, gente. Não é ser frequentador de igreja e julgador dos outros. A gente não consegue combater nem o nosso pecado. Você está preocupado com o pecado do outro por quê? O meu já me toma tanto tempo, tanta energia. Senhor, me ajuda, Jesus. Põe as duas mãos em mim, Jesus. Mas a gente fica preocupado, a gente pensa que cristianismo é estar ocupado dos os fiscais do pecado. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Apontar o pecado também é pecado. Os fofoqueiros de plantão, os fofoqueiros gospel. Gasta toda essa sua energia para combater o seu próprio pecado. Ô, Senhor, eu estou muito invejosa. É, gente, porque a gente, né? A gente pensa que pecado é só o que aparece, né? A irmã entra com uma mini saia e todo mundo fica indignado. Mas as línguas estão tudo compridas. Quando o Espírito Santo fizer a obra na vida da irmã, mesmo querendo vestir aquela saia, ela não vai conseguir vestir a saia. Mas enquanto o Espírito Santo não fizer a obra, não é você que vai fazer, linda. Então cuide da sua vida, cuide do comprimento da sua saia. Você pode ensinar, você pode instruir, você pode dizer que o código de vestimenta, ele pode abrir portas e fechar portas. Você pode ensinar que roupa é comunicação. E que às vezes algumas portas vão se fechar para você, porque você está comunicando uma imagem destoante daquela que você realmente quer comunicar. Ou de repente você vai atrair uma pessoa para te consumir, e não para te amar e te respeitar como você merece ser amada e respeitada. Enfim, né? Agora, para com esse discurso hipócrita. Porque fica falando da saia curta da irmã, mas a língua não cabe dentro da boca. Isso é hipócrita. E é isso que o Senhor quer mudar na nossa vida, gente. Jesus quer fazer uma mudança em nós de dentro para fora. Ele quer nos ensinar a amar o próximo como nós fomos amados por Ele. E foi esse o padrão. Jesus elevou muito o padrão, gente. Ele falou, como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Ele não me amou quando eu tinha condição de ser amada. Ele me amou na minha rebelião, na minha obstinação, na minha dor. Ele me amou no meu senso de rejeição. Ele me amou invejosa, insatisfeita, maldizente. E foi o amor dele que me tirou desse estado, que me lavou, que me santificou. E a obra não acabou ainda, porque eu estou nessa terra, eu estou nessa vida, eu estou nessa carne, eu estou nessa matéria. E essa matéria é decadente. Por isso que nós vamos ganhar um corpo glorificado. Mas todos os dias a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então a gente tem que dar comida para o nosso espírito. Vocês entendem? Por isso que a gente tem que estudar as escrituras sagradas. A gente tem que ter tempo de oração. Não para cumprir o tique religioso, sabe? Eu fiz meu momento de oração, ó. Como é que eu estou boa? Eu leio a Bíblia 3 vezes por ano. Guarda a sua vaidade para você mesma. E aí você pensa, você lê a sua Bíblia 3 vezes por ano, está contando isso para todo mundo, não está adiantando nada. Lê 6 para ver se melhora. E é isso, gente. Aí a gente, sabe, quando você pensa que não, aquelas reunião de família que você queria dar uma voadora em todo mundo, você já não sente mais vontade de dar voadora em ninguém. Ou você fala assim, ô, gente, esse povo está estressado. Aí você pensa assim, eu melhorei. Jesus te melhorou. Anda com Ele. Cola nele. Chega junto. Então eu queria que você revisitasse esses fundamentos. Vocês vão falar sobre isso o semestre todo, né, Lu? Vocês vão falar sobre isso o semestre todo, então tem muitas coisas aí para vocês destrincharem. Mas eu queria que começasse pelo começo.
Você sabe que nós não somos merecedores, porque mesmo tentando fazer o bem, a gente também faz o mal em pensamentos. E às vezes até em atitudes. Mesmo nos esforçando, tem uma situação ou outra que a gente esbarra nela e que mostra que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Por isso Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu a nossa morte, foi moído pelas nossas transgressões. E é por isso que somos aceitos por Deus. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você é aceita por Deus. Ele te ama. Do jeito que você está agora. Ele te ama exatamente como você está. Mas Ele te ama tanto, que se você deixar, Ele vai te transformar. Para o seu próprio bem. Porque você viver uma vida de santidade, de abnegação, de entrega, uma vida leve, uma vida amorosa, não vai tornar Deus mais santo e mais poderoso. Ele é. Mas você certamente vai colher os frutos de viver uma vida com um propósito maior, que é o propósito de Deus. Vai te tirar de tanta encrenca, gente. Vai evitar tanta dor desnecessária, tanto desespero. Então não se contente com a religião, não. A religião mantém a gente na superfície, nas reuniões. Vem para o relacionamento, onde você ama Jesus na igreja e ama Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Onde você é parte da igreja, não apenas quando a igreja se reúne debaixo de um teto, mas você é a igreja quando você vai no banco, quando você trata, como você trata os seus funcionários, como você trata os seus patrões, como você é pontual, como você não mente, como você é honesto nos seus negócios, como você lida com dinheiro com lisura, com honestidade, quando você não ofende as pessoas, quando você dá o benefício da dúvida. Em todo o tempo você é o corpo de Cristo. E derrama a presença de Cristo por onde você for. Feche seus olhos. Eu queria que você fizesse aí de olhos fechados. Eu peço para fechar os olhos, não é uma coisa mística, não. É para você não se distrair com outras coisas. Como você tem levado a sua vida cristã? Falar que é cristão, qualquer pessoa pode falar. Andar com uma cruz no pescoço, qualquer pessoa pode andar. Uma camiseta escrito Jesus salva, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas como estão os seus fundamentos? Se você sabe que você é salvo pela graça mediante a fé, por que você está tentando fazer as coisas para agradar a Deus? E não se agradando dele. É diferente quando você faz alguma coisa para agradar as pessoas e quando você faz as coisas porque você se agrada delas. Não é utilitarismo, não é interesse, sabe? É amor. Às vezes a gente entra e sai na igreja, entra e sai na igreja, entra e sai durante anos e continuamos mesquinhos, egoístas, rancorosos. Eu confessei para vocês aqui hoje o meu pecado de ira, de justiça própria. E tem tanto ainda para eu caminhar, gente. Mas quando eu olho para trás, é muito bom saber que eu não sou mais aquela mulher. Que o Senhor tem me transformado dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Cada dia um pouquinho mais. É isso que o Senhor quer fazer em nós. A gente fala que acredita em Deus com as nossas canções, mas a gente não lê a Bíblia. A gente canta, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Eu não aguento mais essa música, gente, desculpa. Porque fala, atraídos pela sua presença, não me vejo sem a sua presença. Mentira.
Muitos de nós passam a semana inteira sem dirigir a palavra ao Senhor. E fala que não se vê sem a presença dEle. Fala que está atraído por Ele. A gente maratona Netflix, mas não abre a Bíblia uma vez por semana. E fala que está atraído pela presença dEle. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu não vim aqui para trazer acusação sobre ninguém aqui. Eu vim só para te ajudar a fazer uma autoavaliação. A gente precisa, gente, de recalcular a rota. Que às vezes o GPS da vida manda a gente para um caminho completamente torto e a gente vai sem nem perceber. Checa a rota de novo. Checa o GPS de novo. Para onde você está indo, minha linda? Será que é para o céu mesmo? Vivendo uma vida egoísta? Autocentrada? Sem comunhão com o Espírito Santo? Sem comunhão com Deus? Sem leitura das Escrituras Sagradas? Sem busca por quem Deus é? Sem manifestar o fruto do Espírito? Será? E se olhando esse GPS você descobrir que está distante, recalcula a rota e volta. E volta. Volta ao primeiro amor. Eu gosto dessa palavra, volta ao primeiro amor. Porque o primeiro amor, um amor fresco, ele é interessado. Eu me lembro quando eu comecei a namorar, que eu tinha que falar com o João pelo menos 2 vezes por dia no telefone. Não tinha celular, não tinha mensagem, era telefone fixo. O primeiro amor busca o outro. O primeiro amor se interessa. O primeiro amor quer conhecer mais. O primeiro amor quer passar tempo juntos. Queremos voltar ao primeiro amor, Jesus. Queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Queremos voltar ao primeiro amor. Tenha um tempo de oração. Fale com o Senhor o que você precisa falar. Me perdoa, Senhor, porque eu me desviei. Me perdoa porque eu me distraí. Me perdoa porque eu me distanciei da rota. Me perdoa porque eu acho que cumprir com os meus deveres vai me tornar aceito pelo Senhor. Me perdoa por voltar à lei, à prática da lei. Eu estou confiando nos meus atos externos de justiça, enquanto meu coração está tão distante de Ti. Me perdoa, Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença, Deus. Nós estamos no Teu altar, Senhor. Porque publicamente nós queremos demonstrar ao céu e ao inferno que nós queremos viver o Teu caminho, o Teu propósito, a Tua vontade. É por isso que nós viemos aqui à frente nesse altar, Senhor, para renovar com o Senhor a nossa aliança de amor, de obediência, não movidos pela religiosidade, pelas aparências, pela hipocrisia, pelos frutos externos de justiça, de bondade, mas necessitamos que o Senhor faça uma obra no nosso coração e na nossa mente, de genuína conversão, de entrega, de rendição, de dependência total da Tua graça, do Teu favor, da Tua dádiva. Nós queremos nos render no Teu altar nessa noite e dizer: trabalhe em nós, Espírito Santo, até que Cristo seja formado em cada um de nós. Que os gestos, as palavras, os pensamentos, os sentimentos que há em nós manifestem Cristo. Afasta de nós a hipocrisia, Senhor. Afasta de nós a preguiça. Afasta de nós, Senhor, a aparência de justiça. Nós não queremos parecer crentes, nós queremos ser crentes. Nós não queremos parecer cristãos ou termos o rótulo de cristãos. Queremos ser genuinamente imitadores de Cristo.
que o Senhor faça essa obra em nós, pela tua misericórdia e graça, porque publicamente nós oramos e confiamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço aí nessa sua companheira de altar. Uma honra estar com vocês, gente. Que as sementes que foram plantadas no coração de vocês floresçam abundantemente, em nome de Jesus. Amém?